Olá pessoas, meninos e meninas, alunos e alunas, de novo, professor Samir Andrade, com uma mensagem aos segundos anos, continuidade do nosso assunto, pós aquela nossa breve explanação sobre a velha ordem mundial, Guerra Fria, nova ordem mundial, suas comparações, seus conceitos, seus eventos de suma importância para entender o mundo na atualidade. O assunto de hoje remonta exatamente ao início do material de vocês. Lembrem-se que o material ele é aberto, né, na sua capa principal, Guerra Fria, mas quando você vira a página, existem lá os conceitos fundamentais da geografia, as categorias do espaço geográfico, para lhe dar um embasamento, para lhe dar a propriedade do entendimento das coisas da geografia e para além das coisas da geografia. Eu vou explicar a vocês como é que ocorre esse além das coisas somente da geografia, quando falarmos principalmente de lugar. E aí eu vou citar Raquel de Queiroz e a sua maravilhosa obra O 15 e o porquê o 15 era o lugar de Raquel de Queiroz. Mas nesse primeiro momento, e essa aula estará dividida em duas partes. Nesta primeira parte, eu vos apresento novamente, porque esse conteúdo não é novidade para os senhoritos e senhoritas, o conceito de espaço geográfico, o conceito de paisagem e o conceito de território. Vejam bem, espaço geográfico é tudo aquilo que foi criado pelo homem desde que o homem tomou de conta da superfície da Terra. Tá certo? Então, tudo aquilo que é fruto das transformações humanas, a partir da dominância, da dominação do seu trabalho, das suas ferramentas, das suas técnicas, desde o período que antecede o Paleolítico, passando pela Revolução Neolítica, e aí você tem todo mundo configurado, até o dia de hoje, tudo isso criado na superfície da Terra, alterando-se cada vez mais. O meio natural, você vai chamar de espaço geográfico ou paisagem cultural. Paisagem cultural é um conceito também que diz respeito a essa criação humana, a essa coisa que não veio da natureza, essa coisa que veio das atividades humanas, do seu intelecto e da sua capacidade de alterar as coisas ao longo da história. Tá certo, criaturas? Então o conceito de espaço geográfico é muito simples. O conceito de espaço geográfico lhe dá uma propriedade de que você agora domina, que tudo, na verdade, o globo terrestre é um grande espaço geográfico, pois tudo está maculado pela presença humana, nem que seja uma micropartícula de poeira que venha da fuligem industrial ou da fuligem dos combustíveis fósseis outros, que não necessariamente da indústria. Tá certo? O conceito de paisagem é muito simples, mas ele precisa que você tenha uma atençãozinha especial para a infinita maioria dos indivíduos comuns, os indivíduos que não aprofundam o conhecimento. Paisagem é algo bonito que vem da natureza. Se você pegar um ser humano comum, um indivíduo comum do médio conhecimento, e perguntar a ele, ou melhor, pedir para que ele cite uma lembrança de uma paisagem, fatalmente ele vai citar algo do tipo um grande pôr do sol, uma grande duna, uma grande vegetação, uma grande cachoeira, uma bonita plantação de flores, coisas do tipo. Mas na geografia mesmo, o conceito de paisagem é tudo. Tudo que o indivíduo imediatamente vê, apreende, observa, e obviamente se ele vê, apreende e observa, é real, né? Concomitantemente. Então, eu, neste exato momento, vou lhes descrever a paisagem que eu estou vendo. Estou cá, eu, à minha frente uma sala vazia, uma câmera e a nossa gloriosa operadora de câmera que está ajudando a fazer essa aula. Ao lado dela tem uma cadeira com um smartphone e um negócio de água verde. Eu estou vendo essa paisagem. Daí de onde você está para cá, que paisagem você está vendo? O quadro? Eu? E eu acho que é só isso. Você não está vendo mais nada do que isso. Eu e o quadro. E algumas anotações que estão no quadro. Ou seja, criaturas, se eu, Samir,
virar a minha visão para lá, eu já não estou vendo mais isto. Eu estou vendo isto que vocês não estão vendo também. A paisagem que eu estou vendo mudou. Eu estou olhando para a porta, eu estou olhando para o mural de aviso de vocês. Ser sábio é ser gentil, é a frase que tem sobre ele. Existem alguns avisos. Se eu virar para cá e der as costas para vocês, eu estarei vendo, afora a mim mesmo, que eu não posso ver, eu estarei vendo parte da paisagem que vocês observam apenas o quadro. Então entenda, essa coisa do que é imediato, tudo aquilo que imediatamente o indivíduo vê, é a paisagem. E essa paisagem pode ser bonita, essa paisagem pode ser feia, pode ser atraente, pode ser extremamente repugnante. Não interessa. Você vê, você apreende, você está com a paisagem internalizada. Uma segunda coisa sobre paisagem que vocês precisam entender, e agora mais maduros, talvez vocês tenham mais condições de, é que toda paisagem, uma vez observada, apreendida, ela passa a ter conteúdo memorial. Existem determinadas paisagens que a gente vivenciou e que nós podemos retomá-las memorialmente a partir dos nossos sentidos, quer seja o olfato, quer seja a visão, quer seja a audição. Deixa eu ser mais claro. Algumas pessoas, e talvez, e quase que com certeza, vocês em sua grande maioria, quantas já não acessaram ou acessam uma determinada paisagem que você vivenciou no passado em relação aos seus avós, por exemplo. Você come uma determinada comida que você só comia lá quando ia para as férias, ou nos feriados no sítio, ou na casa da vovó, e você lembra daquele gosto de infância, que lhe remete a uma paisagem passada, que lhe remete a um momento num determinado lugar que você vivenciou. Quantas vezes eu mesmo, Sami, não me deparo com algum cheiro ou gosto que me remete a uma infância numa determinada paisagem que eu vivi. Isso também pode ser acionado por uma sensação auditiva, um determinado som que lhe remete a uma paisagem passada, uma determinada música que lhe remete a um momento de uma paisagem passada. Então, quando os materiais afirmam que a paisagem possui conteúdo memorial que pode ser acessado, uma simples fotografia, a Ribeira de ontem, a Ribeira de hoje. Ponta Negra de ontem, Ponta Negra de hoje. Natal de ontem, Natal de hoje. E aí nós temos, nas paisagens atuais, algumas marcas, características, testemunhos do passado, que num conceito um tanto quanto mais elaborado, Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro, chamava isso de rugosidades. Ou seja, como se fossem as marcas, como se fossem as rugas em uma pessoa, testemunhos de processos passados. Uma coisa que eu não coloquei anotado aqui, mas eu posso deixar dito para os senhoritos e senhoritas, é a ideia de que, se eu apenas e tão somente observo a paisagem, eu não tenho como explicá-la. A observação simples da paisagem não me dá a propriedade de eu aprofundar e entendê-la complexamente. É como quem concorda e sabe que esta frase é extremamente poderosa. Você não pode julgar um livro pela capa. Apenas pela capa e pelo título, você não tem condições de falar sobre profundamente aquela obra, sem conviver profundamente com uma pessoa. Você não tem condições de, apenas e tão somente por um breve e mero contato, falar profundamente sobre ela. Da mesma forma é a paisagem. Apenas observá-la imediatamente não lhe dá permissão, não lhe dá licença, não lhe dá elementos que lhe permitam entender a sua complexidade de funcionamento, de formação. Você teria que vivenciá-la mais profundamente. Você teria que se entranhar na complexidade dela. E por final, neste breve momento de hoje, nós temos o conceito de território. Criaturas, o território é a base da vivência social, política, econômica dos estados, dos indivíduos.
O território é um pedaço, o território é uma porção do espaço geográfico. E que pedaço, porção é esta que alguém se apodera, que alguém delimita, alguém ou um grupo de indivíduos? O ser humano é territorialista, porque a natureza é territorialista. Os animais são territorialistas, como uma forma de sobrevivência. Então, para a humanidade e para a categoria fundante do espaço geográfico, a delimitação de um território é uma expressividade do poder. Então, para a geografia, território é um pedaço do espaço geográfico que alguém se apodera, um grupo de pessoas se apodera, e sobre este pedaço, sobre esta porção, interpõe relações de poder, interpõe relações de força. Aqui mando eu, da minha forma, do meu jeito, e as coisas aqui funcionam assim. E aí você vai pensar, para além dos territórios nacionais, que nós comumente chamamos de países, que o conceito é um pouco mais elaborado do que este, obviamente, você vai entender qual é o seu território. Você mora numa casa, ou num apartamento, ou unidade habitacional. Dentro dessa casa, apartamento, qual é o seu território? Seu quarto. Você tem um quarto para dizer que é seu território? Dentro do seu quarto, como é que as coisas se organizam? Dentro do seu quarto, como é que você coloca as coisas? Se alguém entrar no seu quarto sem a sua autorização, seu irmão, seu primo, alguém que entra para arrumar, e a gente comumente fica irado quando arrumam, invadem o nosso território sem nossa permissão. E aí você vai pensar outras categorias. Território do tráfico. O que é o território do tráfico? O estado paralelo. O território que ocorre e a expressão da territorialidade entre dois flanelinhas que tomam de conta do espaço público e territorializam esse espaço público e se agridem. O território da prostituição. Os territórios nacionais. Então, percebam quanto a categoria do espaço geográfico, território, faz parte de nossas vidas. Está diretamente ligado a nós. Quando, inclusive, você chega mais cedo na sala de aula para sempre ficar com o mesmo lugar. Uma bela expressão de territorialidade no seu cotidiano. Esse momento de aula acaba aqui. Eu volto num segundo momento com categorias, conceitos fundamentais da geografia, parte 2. Sem mais para agora. Forte abraço a todos e a todas.